Sinal verde para as emoções do mundo da velocidade. Olá, Sinal verde para o mundo da velocidade, o seu programa Ocnicom com muito conteúdo, comentários e curiosidades sobre o mundo do esporte a motor. Eu, Alexandre Nunes, juntamente com toda a equipe Ocnicom, levaremos até você muita informação sobre as principais categorias no Brasil e no mundo. E aqui já a nossa tripulação aqui composta por um cara que conhece tudo de velocidade, o cara é enciclopédia da Stock Car Brasil. Milton Alves, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez e obrigado por vocês que nos acompanham aqui. E é isso, final de semana, Milton, não faltou corrida boa. Mais uma vez, né? Segundo final de semana consecutivo, teve de tudo, né? De tudo, e a gente chamava a atenção dos nossos espectadores no programa da semana passada, que seria o final de semana de gala do mundo da velocidade, e realmente não faltou nenhum ingrediente. Pista boa não traz corrida ruim, já diz o ditado. Então, seja na MotoGP em Silverstone, corridas espetaculares, seja em Interlagos com Moto Sim, Superbike, também corridas fantásticas. Mas falar da Tríplice Coroa, a gente teve duas provas espetaculares em Mônaco, que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sim, mas foi um verdadeiro jogo de xadrez, né, com duas paradas, quem parava quando parava, e tivemos aí um final eletrizante nas 500 milhas de Indianápolis, e a brincadeira é quem para o espanhol Alex Palou. Então, isso tudo a gente confere já no nosso warm-up. Lembrando que o seu programa Ocnicom tem um oferecimento de Iner Energia, energia limpa, sustentável para você, para a sua vida. Fique atento ao que a Iner Energia diz para você. Sabia que você pode ter até 20% de desconto na energia produzida pela Iner todos os meses? Legal, né? Sem qualquer investimento, sem contrato de fidelidade e sem instalação de placas ou obras. Como? Tudo muito simples e com liberdade para você desfazer o contrato na hora que quiser. Pois é, a Iner oferece a você essa possibilidade. Você junta economia com sustentabilidade, porque a Iner produz energia solar de forma eficiente e renovável. Basicamente funciona assim. Sua empresa assina o termo de parceria com a Iner. Em fazendas solares, a Iner gera e injeta na rede da sua concessionária local, que distribui até a sua empresa. Depois de aderir, você passará a receber duas contas por mês. Uma com os valores da energia produzida pela Iner, com até 20% de desconto. A outra da sua concessionária local, para pagamento da iluminação pública e valores residuais. Viu como é tudo muito simples? Acesse nosso site e peça a visita de um representante. Quanto antes você fizer isso, mais rápido começa a economizar. Iner Energia, economia, flexibilidade e nada de burocracia. Se são só vantagens, por que não? E o seu programa Ocnicom também conta com o apoio de KS Home, móveis com elegância, para você deixar aquele seu cantinho gostoso, bonito, aconchegante, para que você possa curtir a sua vida cada vez melhor. Também o apoio, o seu programa Ocnicom tem de Motorzão, a melhor oficina de carros em Santos, no litoral de São Paulo. Para você que é daqui do litoral de São Paulo, da Baixada Santista, ou mesmo para você que vem ao litoral com frequência, sentiu alguma dificuldade com o seu carro, leve lá no Motorzão do nosso irmão Elinho, que juntamente com equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração, deixarão o seu carro sempre muito bem regulado, para você curtir a vida como você merece. Como falamos, um final de semana de muita velocidade, de muitos assuntos para ser tratado com você, por isso nós vamos diretamente para o nosso warm-up. O warm-up aqui destacando aquele convite que fizemos para você na semana passada para acompanhar as provas e os resultados que tivemos na Copa HB20, porque fizemos uma matéria muito especial em Interlagos, tendo no resultado das provas, na primeira prova vencida por Felipe Malinowski, com Marcos Índio na segunda posição e Bruno Testa na terceira posição.
Já na prova de domingo da Copa HB20, tivemos a vitória de Marcos Índio com Rodrigo Vieira e Felipe Nalilovski na terceira posição. E nós tivemos a oportunidade de fazer uma matéria muito bacana com um piloto que a gente acompanha também, o Thiago Senjor, que é um piloto cadeirante, especial e que corre na Copa HB20. Então vocês vão ver como que é um carro adaptado na Copa HB20 e a entrevista com os vencedores das etapas desse final de semana que aconteceu em Interlagos. Seu programa Alquinicom aqui com o Thiago Senjor, um símbolo, né, de que tudo é possível no mundo da velocidade, no automobilismo. Thiagão, temporada 2025, casa nova, carro novo, como é que é essa perspectiva? O que você projeta para essa temporada, Thiagão? Primeiramente, obrigado pela oportunidade aqui, o Ale, pessoal da Alquinicom. Tudo zero, tudo novo. Tem que tirar o chip Mercedes e colocar o chip HB20. Mercedes, um carro pesado, tração traseira, onde você conseguia ter ele mais na sua mão. HB20, eu falo, ó, tem que ter um relacionamento afetivo com o carro, porque se você tratar ele mal, ele vai balançar a traseira e aí você acaba perdendo o carro. Mais um desafio, ainda estou em processo de pegar o carro. Tivemos a primeira corrida minha ontem, não cheguei em último. Na minha categoria fiquei em 11º para uma primeira corrida. Top. E agora? Pista, treinar, aprender com o pessoal e devagar. Devagar, que não vai vir tempo rápido ainda. Deixa eu aproveitar, Thiagão. A gente tá aqui no teu carro. Mostra pra gente aqui rapidinho como que é esse processo do carro adaptado. Olha aqui, a gente vai mostrar aqui o cockpit. Todos os comandos no volante, é isso, Thiago? Tem que lá, Lê? A gente depois senta. Deixa eu mostrar aqui primeiro. Eu explico pra você lá. Vamos lá. Vamos, é mais vamos fácil? lá, vamos lá. Vai. Vamos lá, nós vamos entrar aqui, ó. Aqui que eu acho que eu ainda... Acho que ainda sem entrar. Eu acho que eu ainda sem entrar. Vamos lá, Thiagão. Narra pra gente aqui como é que é esse processo. Claro, eu tô vendo os pedais aqui. Pedal de freio, pedal de aceleração. Mas eu vejo aqui que todos os comandos estão aqui no volante, né? Exatamente. Esse aro, você acelera. É o nosso acelerador, é todo um sistema eletrônico. Aí quando eu desligo ele, eu piloto no manual, na manopla. Pra trás acelera. O carro tá ligado? Não, né? Puxa pra trás. Aí, ó, o pedal do acelerador. O pedal do acelerador ele vem aqui. Olha o freio. Ah! O vermelho não é pra chamar Jesus Cristo, não. Porque ele já vai estar comigo. É pra reduzir a marcha. Então eu freio na alavanca e reduzo a marcha no botão. E aí eu subo a marcha nesse pedal do lado esquerdo. Esse botão vermelho é pra chamar no rádio. Mas você bate aqui e ele chama na marcha. E aí Deus abençoando, a gente vai devagarzinho. Pegando o carro, que é tração dianteira, é totalmente diferente. Você tem que frear ele, já levantar a bundinha dele e já vir de lado. É assim que você ganha tempo. Eu tô fazendo traçado de Mercedes, mas eu tô aprendendo devagarzinho. E aí vai vir já, depois vai vir tempo e vamos que vamos aprender com o pessoal, categoria nova. Pessoal, muito gente boa, abraçou a minha ideia. Daniel Freire, Rodrigo, Daniel Kellyman, tô muito feliz com a categoria, abriram as portas pra mim. E vamos trabalhar e vamos ser felizes. É isso aí, o seu programa Alquinicom mostrando aqui os bastidores, acompanhando a carreira de Thiago Senjor, que é um exemplo, né, daqui o automobilismo tudo é possível, e aqui direto, mais do que uma conversa na pista, dentro do cockpit, para você que nos acompanha no programa Alquinicom. Alquinicom, o mundo da velocidade se encontra aqui. Seu Alquinicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, acompanhando aqui o de largada da Copa HB20. Alquinicom aqui com o Marcos Índio, piloto da Copa HB20. Irmão, domingo quente aqui em Interlagos, qual a perspectiva para essa prova? Queria mandar um abraço, agradecer
Esse trabalho que vocês fazem é muito importante para nós. É uma corrida bem difícil, você vê, a temperatura está subindo a cada momento. Eu acho que quem cuidar um pouco do carro no começo vai ter pro final. É a nossa corrida mais longa, de 30 minutos. Então quem souber cuidar dos pneus e vai ter mais carro pro final. Nicon aqui com o Uli Dias, vencedor da prova da Copa HB20. Uli, domingão de sol, calor, corrida pegada o tempo inteiro ali, uma luta frenética. Mas o que interessa é mais uma coleção, para a coleção de Uli Dias vencendo Interlagos. Cara, muito feliz. Foi uma guerra mesmo. Estou muito contente. Isso é fruto de um trabalho, a gente está treinando muito, a gente está se dedicando bastante. Eu só tenho a agradecer o Rafa, o Bruninho, o Thales, meus coaches que me ajudam muito. Meus patrocinadores, cara, que estão comigo desde o começo, minha família que me apoia. E eu acho que eu ainda não caí, estou sonhando, cara. Pole, 2 vitórias, eu não esperava. E aconteceu e eu vou comemorar muito. Aqui Nicon aqui com o Marcos Índio, vencedor da prova deste domingo da Copa Hyundai. Cara, que prova foi essa, irmão? Com muita luta, mas uma luta limpa. A pessoa passar pela grama, mesmo passa, né? Passa. Conversamos antes, falei que eu ia pra cima, a gente tinha carro. Largada excepcional na veia de novo, mas o carro foi cansando, o deles também foi. A gente perdeu um pouquinho de freio, um pouquinho de quinta marcha, eu consegui entender onde era. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Foi um final de semana que eu tava precisando para lavar a égua. É isso aí, parabéns. Já passando para essa semana, que ao longo da semana passada, melhor dizendo, tivemos um anúncio aí bastante interessante para o mundo do entretenimento. Mickey Mouse apresentou seu carro de Fórmula 1. Milton Alves, americano não brinca em serviço, americano é um papa do marketing. Estão juntando a maior empresa de entretenimento do planeta, que é a Disney, junto com a maior categoria do automobilismo mundial. O que esperar dessa união aí? Que simplesmente disseram, 2026 vem aí. Não anunciaram nada, não falaram nada. 2026 vem aí. Mas o que a gente já pode especular? E vem junto também a Cadillac, né? Sem dúvida. Outra grande empresa norte-americana. Isso é indiscutível. Americano sabe fazer muitas coisas muito bem. Show é com eles mesmos. Nós vimos ontem a abertura das 500 milhas de Indianápolis. Espetáculo. Eu estive lá uma vez nessa corrida. É uma coisa assim que tem hora que você fica olhando para cima, para o lado, você não sabe para onde você olha, de tanta coisa que acontece, coisa muito bem planejada, muito. Americano sabe fazer isso, sabe fazer muito bem. E é isso que a gente vai acompanhar aí. 2026 está chegando, Mickey Mouse e Fórmula 1, e a gente não pode perder o que vai acontecer. Outra coisa importante que foi aí na quinta-feira, que antecedeu o Grande Prêmio de Mônaco, houve o pré-lançamento do filme da Fórmula 1 para pilotos e parentes. Ali foi um petit comité em Mônaco, onde os pilotos, segundo informações, acharam muito divertido se verem na tela grande, na tela do cinema. E com toda a produção também de Lewis Hamilton, e aí a gente tem todo um elenco com Brad Pitt sendo piloto. Então, 27 de junho, estreia mundial, para nós que somos fãs da velocidade. Vamos fazer fila no cinema, não? Vai ser, para quem gosta, vai ser um prato cheio. É uma coisa impressionante. Eu só imagino o que vai acontecer. Essa união da maior empresa de entretenimento do mundo, que é a Disney, com 7 ou 8 parques lá na Flórida, com a categoria, com a Fórmula 1, com todos os pilotos, com toda esse charme que a Fórmula 1 tem, junta Mônaco, Nossa, eu não faço ideia do que vem, mas com certeza vai ser coisa muito, muito, muito boa. E a Fórmula 1 já está no streaming, no Netflix, com Drive to Survivor, e agora, daqui a um mesinho,
estreia Fórmula 1 nos cinemas. Então, imperdível, a gente vai acompanhar e levar o melhor do mundo da velocidade até você. Saindo aqui das notícias de bastidores, vamos para as pistas. Tivemos etapa do Mundial de Motocross na França, com vitória de Luz Konen, com Romain Febvre na segunda posição e Jeffrey Hellings na terceira posição. Já na corrida 2, Romain Febvre da França fez a alegria dos franceses. Afinal de contas, foi o vencedor da etapa na França, La Marseillaise tocando, ecoando por Ernée na França, com Lucas Konen na segunda posição e Jeremy Swiner na terceira posição. Na classificação do Mundial, Romain Febvre assumiu a liderança com 441 pontos, com Lucas Konen na segunda posição com 394 e Tim Gajser, mesmo afastado das pistas em função do acidente que teve, está na terceira posição com 305 pontos. Saindo das terras francesas, vamos para as terras brasileiras, para Cuiabá, a capital brasileira do agronegócio. Tivemos na corrida 1 vitória de Fábio Santos, com Jeremy van Horebeck na segunda posição e Gregor Arana, da Yamaha, na terceira posição. Já na corrida 2, Stefan Rubini, da Honda, venceu a segunda corrida, com Jeremy van Horebeck na segunda posição também da Honda e Gregory Arana da terceira posição com a sua Yamaha. No Campeonato Brasileiro de Motocross, Stefan Rubini da Honda lidera com 134 pontos, com Fábio Santos da Yamaha na segunda posição com 133 e na terceira posição Gregory Arana com 114 pontos. E aqui vale lembrar que alguns desses pilotos estarão no próximo final de semana em Interlagos, na Arena Cross, mas isso a gente deixa para conversar com você lá no Final Lap, com uma série de convites especiais para os amantes da velocidade. Saímos de Cuiabá, saímos da terra, vamos para o asfalto que ferveu em Silverstone. Seu Milton Alves. Que final de corrida, hein? Que final de corrida na Moto 3, que final de corrida na Moto 2, que final de corrida na Moto GP. O que não faltou foi o coração parando de bater ali, parar de respirar, assistir os finais em pé, porque não dava para ficar sentado. Na Moto 3, tivemos vitória de José Antônio Rueda, da Espanha, com Máximo Quiles, da Espanha também na segunda posição, a apenas 46 milésimos, a gente pode observar, inclusive na imagem, na linha de chegada. Na terceira... A gente não tem noção do que é 46 milésimos na vida real. Pela foto ali, a gente vê que dá meia moto, né? Meia moto. Na vida real, assim, é só tentar sonhar, né? Com isso é no cronômetro, né? E na terceira posição, Luca Lunetta, da Itália, a pouquinho menos de um segundo. Então, imaginar que você tem uma prova decidida, né, na linha de chegada por 3 pilotos com menos de um segundo, é emoção demais, né? Muita emoção. Realmente foi. E você via atrás a fila indiana vindo dele. Como é característica da Moto 3. Espetacular. Foi sensacional mesmo. Agora vamos para a Moto 2, que foi mais sensacional ainda. E para nós brasileiros, com uma alegria muito grande, afinal de contas, o nosso querido Diogo Moreira chegou na segunda posição, a 434 milésimos, do vencedor Senna Agios, com Davi Alonso na terceira posição. E aí, se a gente fizer aqui uma brincadeira, foi dia de Silverstone. Afinal de contas, Senna Agios, o australiano, tem o nome de Senna, porque o pai dele era um apaixonado por Ayrton Senna. E com 2 N's, hein? Com 2 N's, como manda a escrita, né? Da dona Neide. Então vem aqui a comparação, evidentemente, aqui, vamos pedir uma licença poética. Foi dia de Silverstone na Moto 2, com vitória de Senna Agios, com o nosso brasileiro Diogo Moreira na segunda posição e Davi Alonso da Colômbia na terceira posição. Já na classe rainha, tivemos aí um final de semana espetacular. Já na prova de sábado, na Sprint Race, foi vitória de Alex Marques, com Mark Marques na segunda posição e Fábio Didier Antônio na terceira posição. Quando todo mundo achava que ia ser mais no domingo, veio a prova de domingo. Uma prova que começa intensa, uma prova que tem uma bandeira vermelha e as cartas se embaralham de novo. É só lembrar que Mark Marques tinha acabado de cair
vem a bandeira vermelha, ele consegue retornar à prova. O seu irmão Alex Marques também já tinha caído um pouco antes, com a bandeira vermelha, como não tinha fechado a volta, teve também a condição por regulamento de voltar à prova. E aí tivemos uma corrida emocionante, pegada. Ah, mas a diferença foi do Marco Bezek, que venceu com a sua Aprilia, por Rohan Zarco, o francês, de 4 segundos, não teve emoção. Não teve emoção, não. Muita emoção. Uma corrida pegada, Milton, do começo ao fim. Sem dúvida. Mas as várias temporadas, essas corridas são bem equilibradas e bem disputadas. Esse ano, não sei se é impressão, mas está mais ainda. Está mais ainda. É uma coisa assim que são décimos, milésimos. Décimo é muita coisa. É muita coisa. É centésimo e milésimo de segundo entre o primeiro e o quinto colocado, sexto colocado. É uma coisa impressionante mesmo. Como é impressionante também o resultado da Aprilia, né? A gente sabe que a Aprilia vem passando por um momento, seu piloto, Jorge Martin, campeão do ano passado, infelizmente acidentado, não pôde ainda iniciar de fato a temporada, mas mostra a força da equipe italiana, entregando uma moto que pode sim vencer corridas. Então, parabéns a Marco Bezek, vencedor com a Aprilia. Rohan Zarco, mais uma vez, colocando a Honda numa posição de destaque no final de semana. E Mark Marques, que apesar da queda, conseguiu ali manter um ritmo bastante intenso, mas pensando sobretudo no campeonato. Então, final de semana, Mark Marques lidera o campeonato mundial de pilotos da temporada 2025 da MotoGP. E o Mark mostrou uma coisa importantíssima, porque muitas vezes o grande público não sabe que quando uma moto cai, ela dá uma desequilibrada, ela desbalanceia e o cara foi lá e fez a peça ainda. Dobrou o cabo. Dobrou o cabo. É isso mesmo. Então, com cuidado, com inteligência, para conseguir somar pontos importantes para o campeonato. Vamos sair lá de Silverstone, vamos para um outro templo sagrado em Interlagos. Tivemos esse final de semana Superbike Brasil em Interlagos e tivemos corridas espetaculares, decididas na linha de chegada, sim. Já na Superbike Light, tivemos a vitória de David Portuga, com Felipe Comelato na segunda posição e Leandro Pardini na terceira posição. É só observar a diferença do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, muito justa. Vide uma bandeira vermelha na última volta, porque estava pegado demais, realmente foi uma corrida espetacular. E nós tivemos a oportunidade de conversar com o Davi Portuga, como também tivemos a oportunidade de conversar com o grande vencedor do final de semana na Superbike, na Pro, vitória de Gui Brito da equipe Honda, com felicidade aqui, Reinaldo aqui é o nosso querido santista, e a equipe Honda tem a sua base aqui em Santos, estamos muito felizes aí com a vitória de Gui Brito, que não foi fácil. Gui Brito largou na segunda posição, com Tom Kawakami, era o pole position, com Meikon Kawakami na terceira posição e Joãozinho Carneiro da Honda também na quarta posição. Foi uma briga, seu Milton Alves, do começo ao fim. Foi uma coisa assim, nós estávamos em Interlagos, tanto eu quanto o Luizinho, fazendo a produção da matéria, que inclusive nós vamos ver. A gente estava lá nos boxes, está tendo a construção de um grande evento, né? Então os boxes foram colocados lá no estacionamento, em tendas, mas nós subimos, né, para o pit wall. E teve um momento, Milton, que eu confesso, eu saía do pit wall e ia ali para trás, no paddock, para poder enxergar o miolo, porque não dava simplesmente para esperar a linha de chegada. As coisas estavam acontecendo desde a curva do lago, todo o miolo, subida do Laranja, e ali o miolo que você conhece melhor do que ninguém, Milton. Então foi uma corrida muito pegada, com vitória de Gui Brito, com Meikon Kawakami na segunda posição, e Joãozinho Carneiro disputando com ele na linha de chegada, chegando, portanto, na terceira posição. Fica agora com a matéria especial que fizemos da Superbike Brasil em Interlagos nesse final de semana. Quinicão aqui com David Portuga, vencedor na 1000 Light. Portuga, a corrida com cheias de variações, mas você estava no lugar certo, na hora certa, acelerando
chegando na frente da linha de chegada. Foi. Meu, foi uma prova conturbada, exigiu muito físico, quente. Graças a Deus eu consegui manter ali uma distância razoável do terceiro, quando deu safety. Tava na ponta da largada ali, consegui entrar junto, quando eu vi ele escorregando, mantive uma volta e meia ali no mesmo ritmo. Mas foi uma prova conturbada, mas deu para manter, exigiu muito físico. Mas consegui manter ele no pelotão dianteiro. Quando eu vi que tava na ponta aqui, deu a bandeira, eu falei, só comemorar. E vambora. Marcha, valeu. Maravilha, cara. Parabéns, campeão. Obrigado. Rock Nicon, David Portuga. Seu programa Rock Nicon, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, acompanhando aqui o grid de largada Superbike Brasil, etapa em Interlagos. Muita emoção pelas pistas. As duas rodas acelerando muito forte pelos 4.309 metros. Rock Nicon aqui com Gui Brito, vencedor da etapa da Superbike Brasil. Agora você está respirando, porque parabéns, que foi uma corrida assim absolutamente espetacular, de tirar o fôlego do começo ao fim. Obrigado, Gui. Eu que agradeço. Corrida sensacional, mais uma. Bastante disputada ali no começo, né? O meio que o Tom estavam bastante agressivo ali, disposto para a disputa. Eu mantive o ritmo ali no meio deles, guardei um pouquinho para quando eu conseguisse passar, tentar pôr meu ritmo e abrir. E no final deu certo, passei, tive que me concentrar bastante para fazer bastante voltas rápidas. Até a penúltima volta estava virando no segundo bem rápido ali. Então, bom, muito feliz, isso é reflexo do trabalho nosso fora e dentro das pistas, né? Trabalho no meio do time. Agradecer aí todo o time Honda, todo mundo que está trabalhando, minha família. E é isso aí, bora pra cima, continuar, porque o campeonato é longo ainda. É isso aí, Gui. Parabéns, molecão. Tamo junto. Rock Nicon. Saindo de Interlagos, vamos para a Alemanha, DTM. Tivemos também um final de semana de tirar o fôlego no campeonato de turismo alemão. Na primeira prova, vitória de Lucas Auer, da Mercedes, com Mário Engel, também da Mercedes, na segunda posição, e René Rast, da BMW, na terceira posição. E aí veio a corrida 2. A corrida 2 foi algo também de tirar o fôlego, com Jack Aitken vencendo a prova com a sua Ferrari, ultrapassando René Rast na penúltima volta. Porque foram 3, 4 voltas ali, puxa de um lado, puxa do outro, e com isso, Jules Gounon começou a chegar e formou-se um trio. E na linha de chegada, nós tivemos a manutenção de René Rast sobre Jules Gounon por milésimos de segundo. Está aí a imagem que mostra, menos de meio carro separou o segundo do terceiro colocado. Duas provas espetaculares na DTM alemã nesse final de semana. Vamos sair da Alemanha rapidamente, vamos para o turismo nacional. Tivemos em Cascavel, etapa dupla da Turismo Nacional, sendo no sábado uma corrida endurance, vencida por Alexandre Bastos e Eduardo Belanda, com Augusto Sangalli e Bernardo Cardoso na segunda posição, e Alberto Catucci e Juninho Belanda na terceira posição. E aí vieram as duas provas sprint no domingo. Na prova 1, vencida mais uma vez por Alexandre Bastos, com João Cardoso na segunda posição, e a dupla formada por Muniro Fiore e Marcos Índio na terceira posição. Na prova 2, Alexandre Bastos varreu o final de semana, seu Milton Alves. Não tinha para ninguém na Turismo Nacional, com Wanderson Freitas e Eduardo Fuentes na segunda posição e Murilo Fiore e Marcos Índio na terceira posição. Parabéns ao xará Alexandre Bastos pelas 3 vitórias, seja na Endurance no sábado e nas 2 sprint no domingo. E agora vamos para a principal classe que lá esteve em Cascavel, que você conhece muitíssimo bem, seu Milton Alves, Stock Car com 2 corridas sprint. Na corrida sprint, melhor dizendo,
vencida por Gianluca Pentecoff, com Gaetano de Mauro na segunda posição e Gui Salas na terceira posição. E aí veio a corrida principal, seu Milton. Deu para tirar o fôlego no finalzinho? Afinal de contas, Alan Kodair venceu com menos de um segundo a diferença para Felipe Fraga, que veio ali fungando no cangote do nosso querido Alan Kodair, com Danielzinho Serra chegando na terceira posição. Conta um pouquinho pra gente o que foi isso. Foi curioso, né? Porque o Felipe Fraga fez a pole, não foi bem na primeira prova e largou na pole na segunda. Que ele acabou em 8º lugar. Na inversão do grid. Ele largou na pole na segunda. E aí sim ele foi bem, ele acabou em segundo também. Mas um destaque que não pode passar batido foi a vitória do Alan Kodair. O japonês voador fez a festa, fazia tempo que o Alan, que é um piloto persistente, é um piloto veloz, fazia tempo que ele não ganhava uma aí, dessa vez ele deve ter falado, não, você não vai passar aqui. Você não vai passar aqui, mas nem a pau. E trancou legalmente. Legalmente. O Felipe, de qualquer maneira, ele ganhou. O Alan fez a festa. E o pai dele, o Nabil Kodair, que também correu na Stock Car, deve ter comemorado muito. Muito. Parabéns aos vencedores Gianluca Pentecoff e Alan Kodair pelo final de semana em Cascavel. Os carros estão começando a ser mais ajustados. Quando a gente olha assim o resultado, Milton, a gente vê aí na corrida 1 2 Mitsubishis nos 2 primeiros lugares. De novo. E na segunda corrida 3 Mitsubishis fazendo P1, 2 e 3. Essa é uma questão que se discute ainda na Stock Car. Que eles estão, eu ouvi dizer, que eles querem fazer dar um equilíbrio maior entre as 3 marcas. Porque, às vezes, um detalhezinho aerodinâmico muda. Detalhe, assim, da própria carroceria original. E eles querem deixar mais igual ainda. Apesar de que no treino a gente teve 20 pilotos no mesmo segundo. No mesmo segundo. Realmente Tá equilibrado, mas a Mitsubishi está deitando e rolando. Foram 3 provas, 3 vitórias dela com folga. Folga, tranquilamente. Mas é isso, vamos continuar acompanhando a temporada 2025 da Stock Car Brasil. Saindo de Cascavel, vamos lá para o Rio Grande do Sul. Tivemos Endurance Gaúcho, do Campeonato Gaúcho de Endurance, 2 horas de Guaporé. E, para nossa felicidade, tivemos Santista no pódio. Vitória de Indra Kauscher com seu Sigma P1. Na segunda posição, Ian L. e Dudu Dieter com seu DTR, também da categoria P1 na segunda posição. E na terceira posição, Ney Faustini e Igor Tax com seu ABS 01 da categoria P2, hein? Conquistando o 3º lugar na geral e a vitória na sua categoria. Parabéns, Ney Faustini, parabéns, Igor Tax, mostrando que mesmo o P2 ali briga de igual para igual com os P1s e consegue beliscar um pódio na geral. Então, mais uma vez, excelente resultado para Ney Faustini, parabéns a toda a equipe Chevrolet. Isso acontece mais em provas de longa duração, em que um carro com menos potência mantém uma regularidade maior e acaba fazendo o pódio e ganhando na categoria dele. O Ney levou para casa mais 2 troféus, né? É isso aí. E veja como é importante ter pilotos aí que usam a inteligência, que sabem da estratégia e tem capacidade de levar a grandes conquistas. Então, mais uma vez, parabéns Ney Faustini e a Igor Tax. Vamos sair do campeonato de Endurance lá do Rio Grande do Sul. Vamos para Mônaco. Mônaco que nos reservou corridas, eu diria assim, espetaculares. Na Fórmula 3, vitória na Sprint Race de Martinus Stenhoven com Tuca Tamponi na segunda posição e Laurens Van Hopen na terceira posição. O nosso piloto Rafael Câmara chegando na 7ª posição. Já na Filter Race, vitória de Nikola Tsulov com Roman Belinsky na segunda posição e Mário Boia na terceira posição. Essa segunda prova não foi muito favorável a Rafael Câmara, que a sua roda soltou e aí teve que abandonar, não se classificou, né? Portanto não pontuou na segunda prova, porque Mônaco a gente não pode passar muito perto dos muros, senão não consegue tempo, mas quando passa perto dos muros pode ser que às vezes dá aquela bitoquinha, Milton Alves. Se você não passar perto do muro, você não faz tempo. Se você passar, você está arriscado. E piloto vive de risco,
Fio de cabelo é distância muito longa, né? Então vamos chegar mais próximo. A TV de vez em quando mostra a traseira dos carros assim. Você fala, não pode, você vai raspar. Não raspa. Passa assim, milímetros. A gente vai falar já da Fórmula 1, mas Oscar Piastri deu 2 beijinhos no guarda-reio, mostrando que a McLaren é um tanque de guerra também, viu? Também. Foi levinho, mas conseguiu chegar até o final. Vamos sair aqui da Fórmula 3, vamos para a Fórmula 2. Tivemos na Sprint Race vitória de Kushumaini, com Gabriel Limini na segunda posição e Luca Browning na terceira posição. Já na principal prova do final de semana, Jack Crawford venceu com Leonardo Fornaroli na segunda posição e Sebastian Montoya na terceira posição. Quem olha assim, do jeito que eu falei assim, rápido, fluido, parece que foi tudo muito simples. Nananina não. Para quem não acompanhou, vale a pena resgatar a largada da prova da Fórmula 2. Afinal de contas, depois de uma reta curva, temos a Sainte-Devote. E ali a Santa não conseguiu proteger todo mundo. Houve um engarrafamento literal em Mônaco na primeira curva. Pouquíssimos carros conseguiram ali se livrar do verdadeiro salseiro. Veio a interrupção da prova e aí no realinhar nós tivemos uma corrida também extremamente interessante. Também, diga-se passagem, com o resultado final decidido pós-prova, pós-bandeirada, com as punições que foram aplicadas depois que os fiscais, estavam ali, analisaram toda a corrida. Mas foi uma prova assim de tirar o fôlego, foi uma prova assim com muitas ultrapassagens, com um carro da Fórmula 2 um pouco menor que o da Fórmula 1, o que mostra que Mônaco, de fato, quando você tem um carro mais compacto, as brigas são mais intensas, Milton. O VAR decidiu, o VAR do automobilismo, decidiu alguns resultados na Fórmula 2, né? Mas Mônaco, é difícil falar de Mônaco. Quem conhece lá o traçado é apertado, é muito apertado. Se couberem 2 carros de Fórmula 1, cabem assim depende, lógico, depende da parte, mas a parte mais larga cabem 2 com meio metro no máximo para os lados e para o meio. É uma coisa impressionante. Mônaco e mar de um lado, túnel do outro, montanha do outro. Vai para onde? Vai crescer para onde? Cassino para lá. Vai crescer para onde? Mas parabéns aos vencedores do final de semana, Kushumaini e Jack Crawford. Agora, saindo da Fórmula 2, vamos para a Fórmula 1, Grande Prêmio de Mônaco 2025, vencido pelo enxadrista Lando Norris. E toda a equipe McLaren, viu? Diga-se passagem. Um jogo de xadrez que nós vimos, principalmente, Milton Alves, da equipe Williams e também da equipe Racing Bulls. Porque foi ali, inclusive até a gente lendo alguma coisa depois do Grande Prêmio, o chefe de equipe da Williams mandou uma mensagem para o Toto Wolff pedindo desculpas pela manobra que segurou as duas Mercedes. As Mercedes não tiveram condição de fazer a sua prova. Haja vista, inclusive, que você teve um dos pilotos da Mercedes, não o Russell, o George Russell, ele ficou tão impaciente com o Alex Albon que acabou cortando a chicane ali da saída do túnel, tomou um drive-thru de penalidade, porque ele fez uma conta. Esse cara está me segurando tanto, se eu tomar 5 ou 10 segundos de pênalti porque eu cortei uma chicane, eu vou ficar no lucro porque eu consigo abrir espaço. Só que os stewards sacaram qual foi a dele, porque ele passa acelerando mesmo, não foi um erro. E aí veio a punição, já em prova, um drive-thru. Acabou, né? Acabou para ele e fez com que, inclusive, o outro piloto da Mercedes vai, opa, peraí que eu também, se eu fizer a mesma coisa, eu também vou tomar um pênalti. Então foi um jogo de xadrez, segurando primeiro o Carlos Sainz, permitindo que o Alex Albon fizesse as 2 paradas obrigatórias, que foi uma novidade nesse Grande Prêmio de Mônaco, a obrigatoriedade de você usar os pneus à disposição e com 2 paradas. Então, foi um jogo de xadrez, seu Milton. Parar em Mônaco já é complicado, Tudo, na verdade, em Mônaco é complicado. É maravilhoso e complicado. Agora, você parar 2 vezes... Foi uma novidade dos americanos. Sim. Mais uma novidade. O que a gente vai esperar para o ano que vem?
voltamos àquela nossa conversa no começo do programa. O que se esperar para o ano que vem? Esperar para o ano que vem. Vem aí a festa. Festa que foi feita em Mônaco por Lando Norris, com Charles Leclerc na segunda posição, Oscar Piastri na terceira posição, completaram o pódio. Max Verstappen, quarto colocado, Lewis Hamilton na quinta posição, Azak Hadjar com a sua Racing Bulls enxadrista na sexta posição, Esteban Ocon da Haas também com uma brilhante sétima posição, Liam Lawson, o outro enxadrista da Racing Bulls, duas Racing Bulls pontuando nesse Grande Prêmio de Mônaco. E aí veio os enxadristas, a dupla de enxadristas da Williams, com Alex Albon na nona posição e Carlos Sainz na décima posição. Gabriel Bortoleto chegou na 14ª posição, com uma estratégia também de troca de pneus antecipado e também uma pilotagem que, já na primeira volta, beijou o muro de Mônaco, na entrada, né, do túnel, muito lembrando a Ayrton Senna, só que ainda bem que tinha mais pneu dessa vez, né, na época do Senna não tinha pneu naquela posição. Já com o pneu ele conseguiu ali voltar, porque uma das coisas que em Mônaco é permitida é você dar ré com os carros, então ele conseguiu voltar, conseguiu fazer a troca do bico, a troca de pneu e seguiu na sua prova aí, chegando na 14ª posição, na frente do seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg. Que é o primeiro adversário dele, né? Que é o primeiro adversário dele e é o primeiro objetivo é vencer quem está do seu lado no box. Então, parabéns ao Gabriel e vem aí Barcelona, mas isso é para a nossa Final Lap já já. Vamos sair de Mônaco, vamos para outra parte da Tríplice Coroa, tivemos as 500 milhas de Indianápolis. E a pergunta que não quer calar: quem para o espanhol Alex Palou da Chip Ganassi? E foi uma corrida que realmente deu para parar a respiração, parar o coraçãozinho, porque foi uma corrida de tirar o fôlego. Alex Palou passa Marcus Ericsson a poucas voltas do final, o que levou inclusive o piloto sueco às lágrimas pós-corrida. Na hora de tirar o capacete ele estava em prantos. Sim. Não acreditando no que tinha acontecido na pista, com a passagem, né, de Alex Palou, e numa briga frenética também com David Malukas, que chegou na terceira posição. 500 milhas de Indianápolis não tem corrida ruim, não tem prova que não seja memorável. Então, para a história também ficou o Alex Palou, que vence a sua primeira 500 milhas. E sempre tem chuva, né? Para variar, começou com aquela garoa, começou um pouquinho atrasado, mas não tivemos interrupção ao longo da prova. E foi realmente sensacional. E o nosso piloto brasileiro, Hélio Castro Neves, chegando na 13ª posição. Elinho, que na parte final da prova, andou no grupo da frente ali, naquela verdadeira minhoca que é característica também de Indianápolis. Então, parabéns para o nosso piloto, que diz que volta o ano que vem para tentar aí 5 vezes, né? Quinta, né? 5 vezes. O Mosca encheu a mão, né? Com o Indianápolis, né? A gente falou antes, no programa anterior, se o Elinho ganhar essa quinta vitória, vai ser... Ele já é uma autoridade em Indianápolis, nos Estados Unidos. Se ele ganhar pela quinta vez, pode parar, põe o carro embaixo do braço e vai para casa e não precisa fazer mais nada na vida. Vai nada. E aqui um outro destaque importante: Kyle Larson, né, correu as 500 milhas de Indianápolis pela McLaren, se acidentou, não chegou ao final da prova. Isso permitiu que ele fosse também para Charlotte, né, que nós vamos agora para Charlotte falar da NASCAR nesse final de semana, começando pela Truck Series com vitória de Colin Hine, com Rochastain na segunda posição e Caden Honeycutt na terceira posição. Já na Xfinity Series, tivemos vitória de William Byron com Conor Zelinski na segunda posição e Nick Sanchez na terceira posição. Na prova principal do final de semana, as 600 milhas de Charlotte, na Carolina do Norte, a corrida mais longa e uma das mais importantes da NASCAR norte-americana, foi vencida por Rochastain, com William Byron na segunda posição e Chase Briscoe na terceira posição. Uma corrida também emocionante, com um final também espetacular. E a nota que Kyle Larson também, nas 600 milhas, acabou se acidentando. Não foi um final de semana dos sonhos, com dois muros, seja em Indianápolis, seja em Charlotte, para Kyle Larson. Mas ainda assim, é um dos poucos que tenta fazer isso, né? Apenas Tony Stewart conseguiu essa proeza mais recentemente de fazer as 500 milhas de Indianápolis e as 600 milhas de Charlotte. Aliás, essas 3 provas que nós falamos,
quem gosta de automobilismo deveria tentar pelo menos uma vez na vida. Ver as 500 milhas de Indianápolis, ver o Grande Prêmio de Mônaco e ver Daytona. Ver Daytona e ver 600 de Charlotte. Eu digo essas sim, três a Daytona é espetacular. Específicas. Sim. Que a NASCAR, o que envolve a NASCAR e o que envolve as 500 milhas de Indianápolis é um absurdo, gente. Quem nunca viu tem que ver, tem que ficar do lado de fora. Você chega lá às 5 da manhã, a corrida vai ser às 2 da tarde, por exemplo. Sim. Você chega lá, você fica só olhando, andando em volta do circuito, você vai ver milhares de pessoas, milhares de atividades. É um negócio assim, a NASCAR igualzinho. É igualzinho, é espetacular. E o automobilismo norte-americano muito forte, assim como é o europeu. E para nós brasileiros aqui, a gente cada vez mais próximo do mundo da velocidade. Amamos grandes provas. Agora, para encerrar o nosso warm-up, nós batemos um papo com Giovanni Guerra, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, na semana passada em Interlagos. Mas fica aqui com o nosso presidente reeleito, reconduzido para mais um mandato, onde a gente teve uma oportunidade ali, rapidamente, Milton, de fazer ali toda uma cronologia do que vem acontecendo com o automobilismo brasileiro, novamente renascendo com muita fortaleza, não só a partir do kart, mas também nas categorias de base brasileira, tanto no turismo quanto em fórmula, e com destaque aos pilotos e pilotas brasileiras no mundo da velocidade. Então fica aqui com um papo rapidinho que batemos com Giovanni Guerra em Interlagos. Programa Alquinicom aqui com o presidente Giovanni Guerra, reconduzido para mais um mandato na Confederação Brasileira de Automobilismo. Giovanni, eu queria pegar um pouco esse gancho, porque a tua gestão traz de volta alguns fundamentos, alguns pilares importantíssimos no automobilismo, a começar pelas categorias de base, pelo kart, trazendo o kartismo de volta com muita solidez. As outras categorias que a gente tem de acesso cada vez mais influentes, é o caso da Fórmula 4, por exemplo, que é o primeiro degrau aí que a gente sabe para um ambiente internacional em fórmulas, mas a gente vê aqui, num domingo especial como esse em Interlagos, Copa Truck, NASCAR Brasil, a Copa HB20, Turismo.4, o automobilismo transpirando, Giovanni. Como é que você avalia isso, a tua primeira gestão, e o que esperar de Giovanni Guerra para o segundo mandato? Bom, obrigado pelas suas palavras. É verdade que nós estamos iniciando o nosso segundo mandato e as categorias de base realmente nos deu essa base para poder levarmos o automobilismo à frente com transparência, com que eu acho que na verdade é a base da minha gestão: transparência, credibilidade, verdade, foco, e isso tem de fato mudado o automobilismo brasileiro, graças a Deus, porque a gente conseguiu agregar um BRB, porque quando você tem um sobrenome desse atrelado a uma Confederação Brasileira de Automobilismo, é sinal que as coisas estão andando bem. E principalmente quando você renova isso, é sinal que não só andou bem, como vai andar bem para o futuro. E de fato você colocou muito bem, porque a gente hoje tem um kart igualado com o resto do mundo, nas mesmas condições do mundo, não só de motor, mas também de equipamentos, de regras. Temos uma Fórmula 4 que chegou na nossa gestão, tem a Fórmula E, que também chegou na nossa gestão, tem a WEC, que também chegou na nossa gestão, e, quer dizer, retornou na nossa gestão agora de uma forma definitiva para mais 5 anos. E estamos trabalhando, tem a TCR, que fez uma etapa no Brasil do Mundial de Turismo, de modo que está faltando ainda a Fórmula Indy e um oval da NASCAR, porque inclusive eu prometi que nós vamos fazer isso ainda na minha gestão, vamos abrir esse leque, essa plataforma do automobilismo brasileiro para os americanos, assim como os americanos estão abrindo para nós. Hoje a gente está muito próximo da Europa, graças a Deus, graças a todo o apoio da Fabiana Eccleston, a vice-presidente da FIA, da nossa proximidade. E, de novo, debaixo da graça de Deus, com transparência, seriedade, confiança, muito foco, muito trabalho. E não posso esquecer, de forma alguma, o trabalho de vocês, jornalistas, que estão ampliando tudo isso, e dos promotores, que são os responsáveis, na verdade, por essa festa, que termina nesse congraçamento, que é o alto do pódio.
aonde hoje um rapaz brincou comigo, eu fui mais um pódio do que todos os outros pilotos. E eu fico feliz, porque isso aí tem duplo sentido. É a CBA no alto do pódio, né? Na verdade, coroando todo esse trabalho que vocês têm veiculado para o mundo inteiro. E eu vou dizer mais, presidente. Eu acho que você já enumerou a questão das categorias, dessa organização. E hoje a gente tem a felicidade de ter pilotos brasileiros disputando as principais categorias em âmbito mundial. Isso tanto na Indy Next, por exemplo, seja na Fórmula 3. As meninas da F1 Academy, nós temos 2 representantes, 2 meninas nossas da F1 Academy, e temos Bortoleto na Fórmula 1. Ou seja, é o automobilismo brasileiro no protagonismo em âmbito mundial, né, Giovanni? Eu tenho que ressaltar, e foi muito bem lembrado por você mais uma vez, essa estrelinha que você está vendo aqui, ela foi um resultado de nós termos criado a Comissão Feminina de Automobilismo, e a Bia Figueiredo ter levado esse trabalho tão seriamente como é a característica dela, e ela acabou levando não só as mulheres para o alto do pódio, como a própria CBA, nos dando esse prêmio José Abed, que me deu a capacidade, a possibilidade de colocar essa estrela de forma definitiva no logo da CBA, como um prêmio ad eterno. E fora isso, nós estamos muito felizes e orgulhosos, naturalmente, de ter contribuído sobremaneira para que um piloto retornasse à Fórmula 1, efetivamente, não esquecendo que o Drogovic já está lá, mas competindo de fato, que é o fato do Gabriel. Nós sabemos a dificuldade que ele vai enfrentar, que ele está enfrentando, isso tudo está dentro de um planejado, está tudo dentro de um cronograma, para que o ano que vem nós voltemos ao alto do pódio também na Fórmula 1. E as meninas, que como você também bem falou, tanto a Aurélia como a Rafa, bravo, elas estão assim, levando e elevando o nosso automobilismo, a nossa categoria, tanto da Fórmula 4, que são frutos da nossa Fórmula 4, como levando e exportando essas meninas agora para o mundo. Isso tudo debaixo da graça de Deus e com o apoio de vocês, a gente está fazendo um automobilismo de verdade. É isso aí, presidente. O seu programa Alquinicon leva o melhor do mundo da velocidade até você. Giovanni Guerra, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, no seu programa Alquinicon. Alquinicon, o mundo da velocidade se encontra aqui. E agora voltando aqui para a nossa conversa de paddock com quem também, através do seu olhar, como bem lembrou Milton Alves, as grandes provas do mundo da velocidade foram retratadas com o nosso convidado na conversa de paddock, Miguel Costa Júnior, um dos fotógrafos mais experientes do mundo da velocidade, que fotografou já Indy, já fotografou NASCAR, já fotografou em Mônaco, já fotografou 24 horas de Le Mans. É alguém que tem uma vasta experiência e um olhar crítico e sensível, que também atuou no mundo da moda, que também atuou no mundo da arquitetura, mas que tem, na paixão pela velocidade e pelo automobilismo, como ele mesmo fala, ele nunca gostou de carro de rua, ele só gostava apenas de carros de corrida. Então fique agora com a conversa de paddock com o Miguel Costa. Miguel Costa Júnior, Miguel, um grande amigo meu, ele é um ícone entre os grandes fotógrafos do Brasil e do mundo. Miguel, ele tem uma visão, como você disse, excepcional. É excepcional e o papo muito bacana que fizemos no paddock em Interlagos com Miguel Costa Júnior. Conversa de paddock no seu programa Alquinicon, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, aqui no paddock de Interlagos, com uma pessoa aqui que tem um olhar diferente. O olhar de quem vê a arte através do movimento da velocidade. Nós estamos aqui com Miguel Costa Júnior, fotógrafo da arte, da vida. E eu queria aproveitar, Miguel, aproveitando que você está conosco no Conversa de Paddock, a gente sempre faz a brincadeira, né? Miguel Costa Júnior, por Miguel Costa Júnior, seja bem-vindo à Conversa de Paddock. Olá, pessoal, tudo bom? Eu agradeço muito o convite, achei bem legal a ideia. E vamos conversar falar um pouquinho dessa história de fotografia aí, né? Que para mim é meio até suspeito, porque é uma paixão de muito molequinho e que ela foi caminhando para virar uma profissão.
mas muito porque eu insisti muito em querer fazer, em querer ler as coisas de um outro jeito. Do meu jeito, não é que eu sou melhor do que ninguém, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas é a leitura da coisa, uma leitura minha. E acabei ficando conhecido no meio por conta dessa característica, né? Dessa característica do olhar preciso, do olhar artístico. Agora, conta um pouquinho pra gente, Miguel, da onde vem essa sua relação com a velocidade, no primeiro momento, porque tenho convicção que foi aqui nesse solo que o bichinho da velocidade pegou você, e depois a gente vem um pouquinho da tua trajetória na fotografia, que eu sei que é muito mais ampla, né, do que apenas o mundo da velocidade, mas a gente vai explorar um pouco desse outro lado de Miguel também, porque no Conversa de Paddock, a ideia é que a gente mostre os personagens que fazem do mundo da velocidade aquilo que a gente ama, mas com aquele lado mais humano, porque existem várias facetas como profissional e você é um deles que tem várias facetas. Como é que começa essa contaminação positiva do Miguel? Começou bastante tempo atrás. Eu gosto de carro de corrida. Falar bem a verdade, eu não ligo muito para carro de rua, nunca liguei, desde menininho. Eu gosto de carro de corrida, não adianta. Então, quando eu era pequeno, eu pegava as revistas e recortava as fotos dos carros de corrida e colava na parede da minha casa. Tinha um quartinho lá só meu, né? Então eu fazia minhas coisas lá e, por exemplo, eu ia com a minha mãe na feira e ela sempre me comprava um carrinho, né, de plástico. E aí quando chegava em casa eu procurava um jornal, uma revista, procurava número e aí recortava e colava nas portinhas do carrinho que eu tinha comprado de plástico. Então eu não tinha carro de rua, só tinha carro de corrida, desde pequeno. E aí eu fui me aproximando, eu gosto muito de fotografia também, acho que está muito no meu sangue isso, de ver as coisas, apreciar, procurar ver o desenho que as coisas formam, imaginar essa forma de ver em movimento, que criaria uma outra interpretação em cima de cada coisa. E aí fui buscando aprender. Eu sempre li muito sobre o tema, estudei sempre bastante, perguntava para os fotógrafos mais antigos, via eles trabalhando, ficava calculando o que eles estavam fazendo. E aí, a partir do momento que eu consegui comprar meu primeiro equipamento, eu comecei trabalhando por uma agência. Os caras... na época tinha uma agência, eles faziam foto dos pilotos aqui, Interlagos. Como eu vinha muito para cá desde moleque, e eu tinha uma camerinha essas simples, né? E às vezes eu fazia umas fotos aí dos Divisão 3, tal, que eu gostava. Mandava revelar em preto e branco, eu ainda nem sabia revelar, e aí fazia as coisas. Aí um dia esse cara que era dessa agência falou assim: pô, eu vejo você sempre aqui, andando por aqui, nos boxes e tal, uma coisa, sempre conversando com o pessoal de corrida e tal. Se tem alguma coisa para me mostrar, eu estou precisando de alguém para trabalhar comigo na agência. Eu falei, não tenho muito não, tem umas coisas simples e tal. Aí separei lá umas fotinhas que eu tinha pequenininha, trouxe para ele e falou, porra, você tem um olhar para isso aí. Você não quer trabalhar comigo? Aí eu, adorei. Eu tinha prestado vestibular para engenharia mecânica, essa época aí. E eu ia e voltava para São José dos Campos todo dia. Eu trabalhava com esse cara, era na Lapa. E aí pegava o trem, descia na rodoviária antiga lá, pegava o ônibus, ia para São José, estudava, voltava cedo de madrugada no outro dia e fazia a mesma coisa todo dia. E foi aprendendo, né? Um pouquinho a gente vai aprendendo. Eu gosto muito de saber as novidades. Naquela época era tudo
analógico, né? Então eu tinha que calcular tudo, tinha que fazer as coisas. Eu queria aprender a mexer com os químicos e nessa agência tinha os laboratórios tanto colorido como preto e branco. Aprendi bastante lá, foi um aprendizado muito legal. Depois de um tempo ele queria passar para uma outra área de atuação e ele falou se eu queria continuar com ele, né? E eu falei, olha, vou fazer casamento, tal, não sei o quê, fazer vídeo, não sei o quê. Eu falei, não, obrigado. Eu vou ficar cheirando a gasolina, mesmo que eu gosto disso e daí eu tenho outra oportunidade de fazer umas outras coisas que eu quero começar a fazer. Aí eu pedi dinheiro emprestado para comprar uma câmera, uma lente, pelo menos um kitzinho para eu poder... Como eu já estava fazendo, já fazia 1 ano e meio que eu fazia fotografia aqui, trabalhando para essa pessoa, eu já conhecia muita gente. E os caras gostavam, os pilotos gostavam das fotografias. E aí não foi difícil dar continuidade, né? Porque já me conheciam, já me viam por aqui. Então, foi assim, bem simples, mas foi desse jeito. Aí fui aprendendo, Aí o pessoal de imprensa começou a me conhecer também, começaram a se interessar pelo meu trabalho, acabei também comecei a fazer foto para jornal primeiro, revista. Naquela época tinha mais veículos que publicava coisa de automobilismo, né? Veículo impresso, eu quero dizer, né? Então, eu acho que ficou uma coisa... eu sempre tive a paixão por isso, então ajuntou as coisas, né? Junta as duas coisas e nós estamos falando dessa paixão pela velocidade a partir de que ano? Que você se dedica também à velocidade e isso deve ter sido por volta da década de 1970, ou final da década de 70? A primeira vez que eu vim aqui ao autódromo, vim com meu pai que me trouxe, eu tinha 14 anos e vim assistir a Copa Brasil de 70. A hora que eu vi o barulho, eu comecei a falar, nossa, que isso? É aqui o lugar, o endereço é esse. E aí comecei a vim assistir tudo, né? E não bastava, né? Eu queria estar ali dentro e tal, né? E aí foi indo, foi andando, eu queria correr, óbvio, né? Se já foi difícil comprar equipamento fotográfico para eu trabalhar, imagina correr de carro, que era uma coisa fora de qualquer propósito para mim, né? Mas eu adorei, cheguei a correr de superkart, corri um pouquinho de kart, só para matar a vontade e foi legal, até bem legal. No superkart tinham caras bons ali, aprendi com eles um pouco também. E foi uma coisa legal, porque eu ganhei um outro jeito de ver, o jeito dos caras, que eles estão dentro, guiando o que eles estão vendo, entendeu? Esse jeito eu comecei a tentar trazer para a fotografia, essa leitura, né? E aí aumentou a gama assim, de interesse pelo meu trabalho, pelo pessoal do automobilismo, né? E é exatamente isso, Miguel. Eu acho que você tem essa capacidade de entender cada frame, né, da imagem com um olhar um pouco mais diferenciado, sim, mas essa vivência dentro da velocidade, de sentar ali no cockpit, de pilotar, né, que você bem ressaltou, isso muda uma chave também. Você fala, então é assim, é deste ponto de vista por parte do piloto que as coisas acontecem. E para nós que estamos registrando a imagem, é tentar entender como que é. Bom, esse cara está ali fazendo determinada situação, vivenciando aquele momento, aonde eu capto aquela emoção. Se a gente estiver falando, evidentemente, de um carro com cockpit aberto, se não, no cockpit fechado, a gente também pegar aquela imagem, né, um pouco mais distinta das outras que a gente tem. O que o olhar também busca, né? Que é a hora que a gente sabe, né? Principalmente para você como fotógrafo talentoso, é o momento que o dedo encosta no disparador ali, que vai fazer a diferença, né, Miguel? Sim. Com certeza é um instante de cada coisa, né?
E essa familiaridade com o movimento, vivendo isso pelo lado de dentro também, como você acabou de falar, me ajudou bastante a entender melhor algumas coisas e ir aperfeiçoando a minha leitura, né, do assunto. Então, e aí, nessa altura do campeonato, eu já não conseguia ficar quieto no meu canto. Eu saía para a rua todo dia para fotografar. Estivesse trabalhando ou não, eu arrumava um tempinho, ia para algum lugar, fazer foto urbana, foto na rua. Então eu acabei fazendo um arquivo muito grande. Acabei gostando muito de arquitetura e buscar o desenho dentro do desenho do arquiteto, daquela concepção, buscar um desenho lá dentro e criar uma nova leitura sobre uma coisa que já existia, mas com outra linguagem. Então eu comecei a desenvolver isso também, isso muitos anos. Aí uma vez eu tinha uma amiga que queria fazer umas fotos e tal. Eu falei, olha, eu não fiz umas fotos. Aí ela conhecia um maquiador, um pessoal de produção. Eu fiz umas fotos, assim. Eu lia muito coisa, eu via muita coisa. Como fotografia é uma coisa, eu procurava os veículos de moda também, principalmente a Vogue italiana. Era difícil de achar na época, mas às vezes eu achava em sebo, às vezes achava na banca mesmo, mas era muito caro para. Mas eu tentava dar um jeito de ter vários, Numéro francesa, a Photo de fotografia, a revista francesa. Eu tenho até hoje muitos números, não tenho mais a coleção completa, mas tenho bastante coisa. Então eu fui aprendendo a ver e não imitar ninguém, procurar fazer o que eu sentia dentro daquele tema, né? E aí você vai e faz uma coisa, porra, não ficou legal. Eu vou, preciso melhorar. E vai mexendo até você criar uma linguagem para cada coisa, né? Se insistir, consegue. Não tenha dúvida, a sensibilidade de ver do concreto a arte abstrata, que é a sensibilidade, passando pela moda, passando pela fotografia urbana. Mas eu queria explorar um pouco mais agora, mergulhar de fato no mundo da velocidade, das vivências que você já teve, por quais categorias você já clicou, onde tem o olhar de Miguel Costa Júnior na fotografia do automobilismo. Olha, são muitos, viu? Poxa, muitos. Fórmula 1, né, obviamente, eu fiz não sei mais quantos grandes prêmios eu fiz, mas fiz muitos. Não só aqui no Brasil, mas fora também. Mundial de Endurance, fiz o Rally Paris-Dakar, fiz a Indy Lights, a NASCAR dos Estados Unidos, as categorias nacionais todas, né? Aqui tinha momentos que... Aí você vai evoluindo, também você acaba... na época do cigarro, que ainda era possível fazer propaganda de cigarro, né, nas mídias, eu trabalhei tanto para Philip Morris, o cigarro Marlboro. Quem me deslocou, assim, me mostrou a porta para esses caras foi o André Ribeiro, né, que era um amigão meu, assim, eu fotografei ele desde a primeira corrida dele de kart, de novato, até ele parar de correr, e depois continuei trabalhando com ele nas concessionárias. A gente era muito amigo. E o André, na fase dele de mudança de equipe, lá na Indy e tal, não sei o quê, ele falou, olha, me apresentou para o pessoal da Marlboro, falou, olha, esse cara, queria que vocês vissem o trabalho e tal. Aí os caras gostaram, eu comecei a trabalhar para eles. Mas antes, eu tinha feito tinha tido uma experiência com o pessoal da Souza Cruz, que é concorrente deles, né? Cigarro Hollywood, né? Que o Flávio de Andrade era
cara era o mentor de marketing da Souza Cruz e ele viu meu trabalho, gostou. Aí o primeiro trabalho que eu fiz para eles foi o Paris-Dakar, com a equipe, era uma equipe totalmente brasileira, Troller, com patrocínio de duas coisas que não tem mais. Quer dizer, o cigarro Hollywood e a Varig, o Varig Log, né? A gente fez um trabalho muito legal lá na África. Acabei fazendo alguns ensaios fotográficos à parte a cobertura do rally. Então foi muito legal. Aí quando voltei, assinei com a concorrente, com Marlboro, fiz alguns anos com eles. E depois, quando o André parou de correr tudo, os caras iam patrocinar o Felipe Jafone na Indy Light. E o Felipe eu conheço desde menininho. Eu fotografei ele quando ele era cadete, né? Daí para frente. Aí o Felipe, porra, vamos fazer um esquema para você trabalhar lá. Como já tinha um contato, né? Da época do Paris-Dakar. O Felipe falou, pô, o Flávio de Andrade já gostava do meu trabalho. Aí eu peguei o Felipe para fazer, fizemos 3 anos lá nos Estados Unidos, a Indy, todas as etapas e todos os testes, tudo. Foi bem legal, aprendizado muito legal. Acabei conhecendo, acabei publicando no mundo inteiro um monte de coisa, né, com essa história toda, né. Tem material publicado em muitos países. Que na época era o que a gente, fotógrafo, queria, que você queria ver o teu trabalho publicado. De preferência na primeira página, inclusive. Com crédito, tudo direitinho, né? Na época mais assim, assídua de viajar, eu conheci também um pessoal do Japão que gostavam das minhas coisas. Acabei trabalhando para eles também. Trabalhei trabalhando para uma assessora de imprensa e 3 revistas japonesas especializadas. Publiquei bastante coisa lá também, que eu nem cheguei a conhecer lá, mas é um dos poucos lugares que eu não fui. Mas minhas fotos foram, né? Então, foram publicadas com crédito. Então, é isso aí. A gente também Autosprint na Itália, Autosport inglesa. Fiz capa da Autosprint com o Schumacher, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa, tem muitas fotos suas publicadas. Agora, para o fotógrafo, mas sobretudo para o Miguel. Você teve o prazer de conhecer diversos autódromos, evidentemente. Qual autódromo que você guarda-se no coração, que você fala, cara, aqui eu fiz um trabalho excepcional, toda vez que eu venho para cá, parece que a energia é outra, as coisas acontecem. Quem que você destaca, Miguel? Le Mans. Le Mans é espetacular demais. Até porque é uma mistura, o traçado ele está dentro de uma parte que é cidade, né? Dentro das estradas ali, de cidades pequenas, mas algumas vilas, né? Eu tinha amizade tenho até hoje agora, só que agora ele não vem mais para cá. Pascal Rondeau, hoje ele é diretor de conteúdo do jornal L'Equipe, né? E ele era fotógrafo na época da Fórmula 1 comigo. Acabamos fazendo várias coisas, inclusive um ensaio que ia virar campanha. Depois a Reynolds Tobacco também mudou, acho que mudou a lei lá, também banindo um pouco o negócio do cigarro. E a gente tinha ido para Barcelona para fotografar os testes pré-temporada com a intenção de um catálogo, um calendário extremamente especial como arte, né? Usando os movimentos da Fórmula 1, que a marca da Lux Strike ela é redonda. Sim. Então encaixava em pneu, em um monte de coisa, né? E a gente foi fazendo um estudo muito legal. Foi uma pena que depois não pôde ser utilizado, né? Foi feito, foi produzido e não foi para circulação por conta da mudança da lei lá na Europa, né?
Agora, você fotografou Le Mans, estando com Giafone na Indy, seguramente você passou pelas 500 milhas. Maravilhoso. NASCAR, você comentou, fez também Daytona 500? Daytona, não, Daytona fiz 24 horas de Daytona, fiz umas, eu não lembro, acho que umas 5 vezes. Fiz 12 horas de Sebring lá, fiz Daytona, Sebring, o que mais que tem de longa? E as outras? Isso na INSA, né, que é o campeonato norte-americano de endurance. Se a gente for fazer em tríplice coroa, para os americanos, Daytona, Indianápolis e Le Mans, que eles consideram isso, né, como a tríplice coroa. Para o europeu, sai Daytona da cena, entra Mônaco. Então nós estamos falando. Então, pegando na tríplice coroa europeia, Fórmula 1. Então, claro que Le Mans não faz mais parte do circuito da Fórmula 1, como já fez. Mas o que você destacaria? Le Mans já é a tua preferida? Você já se confidenciou que é? Mônaco, né? Mônaco e aqui. Eu adoro Interlagos, cara. Eu adoro Interlagos. Eu gosto de estar aqui, eu sempre procuro uma coisa nova. É difícil eu achar alguma coisa nova, porque eu já andei por aí, para cima e para baixo. Mas eu gosto muito de fotografar aqui. Adoro mesmo. Mas os outros circuitos... Mônaco não precisa nem o que falar, cara. Para qualquer lugar que você põe a cara, você acha uma cena maravilhosa, né? E a composição do Grande Prêmio de Mônaco, que é uma coisa chique, né? Aí você olha e você fala, cara, que mundo é esse, né? Olha, é outro mundo aqui e a gente está vivendo a mesma coisa que a gente vive nos outros lugares, né? É engraçado isso aí. Nossa, saía o dia inteiro para bater perna fotografando para cima e para baixo. Todos esses lugares. Não tinha corrida, estava na rua. Chegava desmaiando de noite para dormir, mas produzi muita coisa legal. Pessoal, né? Coisas para mim, coisa que acabaram virando material para depois fazer exposição. Essas coisas. É isso aí. Muita história por grande Miguel Júnior aqui. Histórias da fotografia, de um olhar diferente, do mundo da velocidade. E é exatamente isso que o programa Ocnicom, principalmente no Conversa de Paddock, leva. Os personagens que fazem da velocidade aquilo que nós mais amamos. Miguel Costa Júnior, queria agradecer muito a tua participação no quadro Conversa de Paddock do programa Ocnicom. E exatamente isso, é esse lado humano, esse lado mais sensível, né, que o profissional às vezes está ali com colete, né, apontando a sua lente, esperando aquele momento. E aqui a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais do ser humano e daquilo que você já vivenciou, né, em alta velocidade, inclusive. É muito gostoso raciocinar nesse ritmo aí. Não, gostoso para mim, não sei se para todo mundo. Eu tenho paixão também, né? Eu misturo um pouquinho, porque o profissional é o profissional com obrigações, com conteúdos para serem resolvidos, porém com uma linguagem particular, né? E o relacionamento com as pessoas, eu sou meio quietão, eu sou assim, porque eu fico muito olhando as coisas e fico vendo. Nós estamos aqui conversando, fazendo entrevista, você não tem ideia de quanta coisinha que já veio para minha cabeça aqui dentro. É isso, é a sua vida, é o seu olhar. E Miguel, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado por contar um pouco e partilhar conosco e com quem nos acompanha um pouco desse lado, desse olhar do mundo da velocidade. Tá, joia. Muito obrigado a todos. Agradeço novamente a oportunidade. Um grande abraço. É isso aí, gente. Miguel Costa Júnior, programa Ocnicom, aqui no Conversa de Paddock, especialmente para você que acompanha o nosso programa. Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui. Miguel Costa Júnior, essa experiência no clique,
na sensibilidade na hora de apertar o disparador e, como bem lembrou aqui Milton Alves, alguém que é reverenciado entre os grandes do mundo da velocidade. Então foi um prazer muito grande bater esse papo, essa conversa de paddock com Miguel Costa Júnior lá em Interlagos. Agora vamos para a nossa Final Lap, com a agenda bastante agitada também no próximo final de semana, mas antes, fique com a mensagem de KS Home, móveis com elegância. Presente Grupo KS, com as lojas KS Home e Casa Matu, oferecendo uma ampla seleção de móveis e decoração, seja para renovar ou criar um novo estilo. O Grupo KS tem tudo que você precisa para deixar a sua casa limpa. Final Lap aqui destacando o final de semana de muita velocidade e também de muito entretenimento em Interlagos. Começando agora na próxima quinta-feira até domingo, Festival Interlagos 2025, versão motos. Então, as grandes montadoras lá estarão, muito entretenimento para a família, shows musicais, atividades não faltarão em Interlagos. E a gente mostra um pouquinho desses bastidores dos preparativos do Festival Interlagos 2025 Motos, agora para você. O programa Ocnicom vem aqui fazer um convite especial a você. Nesse próximo final de semana, de 29 a 1º de junho, de quinta a domingo, Festival Interlagos Motos. E a gente está acompanhando aqui, nesse final de semana de muita velocidade, a montagem do evento, onde estarão as principais montadoras e muito entretenimento, muita diversão para toda a família. Arena Cross, competição internacional de motocross. Então é um convite para esse próximo final de semana, Festival Motos Interlagos 2025. Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui. Tudo em obra, tudo sendo construído, mas com absoluta convicção, tudo pronto esperando você em Interlagos a partir dessa próxima quinta-feira até domingo. Interlagos também recebe nesse final de semana a Arena Cross, como parte integrante do Festival Duas Rodas, não melhor dizendo, Festival Interlagos Motos 2025. Nós vamos ter a Arena Cross numa arena especialmente montada em Interlagos, ali na Curva do Sol, já início da reta oposta, e tivemos a oportunidade de conversar com Carlinhos Romagnoli, que é o grande organizador da Arena Cross, que está chegando à sua 27ª temporada. Então vamos ter provas sexta e no sábado. Sexta e sábado, com provas começando às 10:45 da tarde, e a prova principal na sua segunda rodada, na sua segunda bateria, às 7 da noite. Então, imperdível para quem gosta de velocidade na terra. Sexta e sábado, corridas na Arena Cross em Interlagos. E tivemos a oportunidade, sim, de bater um papo com o Carlinhos Romagnoli, que é o organizador da prova. E, Milton, quem está fazendo a pista são dois ingleses que vieram para o Brasil para manusear as máquinas, dada a experiência que tem no Supercross Mundial. Então, com certeza, os amantes da velocidade na terra vão ficar bastante encantados com a Arena Cross nesse final de semana. Então, ouça o que o Carlinhos Romagnoli disse para você também. Seu programa Ocnicom aqui com Carlinhos Romagnoli, que é o grande mentor, organizador da Arena Cross 2025 e temporada aqui, essa etapa aqui de Interlagos. Uma etapa bem diferente, né, Carlinhos? Conta mais pra gente aqui o que vai acontecer no próximo final de semana, pista sendo feita, como é que está sendo feita todo esse evento, Carlinhos? É um evento novo, né? Pela primeira vez dentro do Festival Interlagos, com uma expectativa grande, né? E pra gente é uma honra muito grande participar desse evento. Nós teremos aí 2 etapas do Arena Cross, a primeira e segunda. Nós estamos vendo aqui a pista sendo construída por 2 especialistas, né? Os ingleses Justin Barkley e Alf Smith, que são os 2 melhores construtores de pista do mundo, responsáveis pelas pistas do Mundial de Supercross. Teremos aqui pilotos de 11 países, né? A categoria profissional.
Nós temos vários pilotos que vêm ao Brasil somente para correr o Arena Cross, como é o caso do próprio brasileiro Enzo Lopes, um dos favoritos, né? Dan Wilson, piloto escocês, João Cross, né? Piloto da Espanha, né? E tantos outros pilotos que participarão apenas do Arena Cross. Então é difícil até apontar um favorito e temos certeza que vamos ter aqui casa cheia, 5.000 pessoas acompanhando aí os 2 dias, sexta-feira e sábado, a partir das 16 horas. Vem pra cá que vai estar muito legal. É isso aí, o seu programa Alquinicon reforçando a agenda para o seu final de semana de altíssima velocidade, sexta e sábado, etapas 1 e 2, Arena Cross, temporada 2025 e Interlagos, num palco que está sendo preparado especialmente para você e para o grande show de atletas, tanto nacionais quanto internacionais. Carlinhos, valeu, irmão. E vamos estar aqui juntos, final de semana, Alquinicon com você. Saindo de Interlagos, vamos agora lá para as terras alemãs, porque também o que não falta é velocidade na Alemanha em 2 rodas nesse final de semana. Nós vamos ter na Supermoto Mundial, Grande Prêmio da Alemanha em São Wendel, com corrida 1 ao domingo. No domingo às 7h30 da manhã e a segunda prova às 11 da manhã, a acompanhar pelos canais no YouTube. Saindo da Supermoto, vamos para o Mundial de Motocross, também na Alemanha, em Tutzental, com 2 corridas. A corrida 1 às 9h05 da manhã e a corrida 2 ao meio-dia, acompanhar pelos canais do YouTube e também pelo Band Esporte. Saindo de motocross, saindo das terras alemãs, vamos para as terras no interior do estado de São Paulo, segunda etapa da MIT Cup. Os Mitsubishis vão acelerar no seu rally de regularidade em Canitar. Canitar, por curiosidade, fica ao lado, ali cerca de 20 quilômetros de Ourinhos. Então, a equipe Ocre, inclusive, estará presente lá em Canitar e nós temos muita imagem. Vamos trazer muita coisa bacana para você no próximo programa. Então, a acompanhar Canitar, segunda etapa, MIT Cup, nesse próximo final de semana. Saindo das terras do interior do estado de São Paulo, vamos lá para o outro lado do mundo, rodada dupla e tri-duplo em Xangai, na China, com a corrida 1 acontecendo de sexta para sábado às 4h05 da manhã e a segunda prova do final de semana de sábado para domingo às 3h05 da manhã, imperdível, os carros elétricos acelerando forte na China e toda a torcida nossa, Paluca de Grassi, com a sua Yamaha Lola acelerando lá do outro lado do mundo. Saindo da Fórmula E, vamos para Detroit, um final de semana que reserva muita velocidade na capital mundial do automóvel, para os americanos, né? Em Detroit, vamos ter primeiro INSA, Campeonato Americano de Endurance, com largada no sábado às 7h20 da noite. Nós temos o nosso piloto ali da Porsche, né, correndo ali pelo Roger Penske, né? Não dá para não deixar de olhar os carros da Porsche se preparando, né, para as 24 horas de Le Mans, e Felipe Nasser, com absoluta convicção, vai brigar pela ponta, Milton. O Felipe é um... Eu conheço o Felipe já há alguns anos, e ele é um piloto que faltou, como uma boa parte dos pilotos, faltou um pouquinho mais de trabalho com ele, de oportunidade na Fórmula 1. Eu acho que a Sauber deve estar se arrependendo até hoje, viu? Porque olha o que ele já ganhou fora da Fórmula 1 e principalmente no Endurance. E a gente vem aí com uma torcida forte, desde que conversamos com ele aqui em São Paulo, depois da vitória das 24 horas de Daytona, que o grande desejo de Roger Penske, assim como o dele, é vencer Le Mans. E eles vão para Le Mans, aumentando a tripulação da Porsche nas 24 horas. Então vamos acompanhar esse final de semana Detroit, então com INSA, imperdível, acompanhar pelos canais no YouTube. Vamos agora para a Espanha. Em Barcelona temos Fórmula 1 neste final de semana. Final de semana com toda a trupe, né? Fórmula 3 com corridas no sábado, o Sprint Race às 5h05 da manhã. Já às 9h15 da manhã nós temos a Fórmula 2 e a classificação da Fórmula 1 às 11 da manhã. No domingo, começando ainda mais cedo, às 3h30 da manhã, a Feature Race da Fórmula 3 e a nossa torcida pelo nosso piloto brasileiro, ali brigando ali, Rafa Câmara liderando a Fórmula 3, para que a gente possa ter sucesso também nessa etapa em Barcelona. Às 5 da manhã é a vez da Fórmula 2 e o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 às 10 da manhã em Barcelona.
Circuito que todas as equipes conhecem, né? Já manjado por todas elas, mas expectativa de boa corrida, né, Milton? Claro. E esse campeonato está bem equilibrado, diferentemente dos últimos anos, em que o Verstappen deitou e rolou. Esse campeonato está bem equilibrado. A McLaren está aí mostrando que veio. Haja vista que a liderança é de Piastri, com Norris na segunda posição. McLaren, né? A McLaren voltou a ser aquela McLaren da época do Senna, do Prost, de Niki Lauda, de Emerson Fittipaldi, James Hunt. Voltou a ser e está dando muito trabalho e tem tudo para um dos dois ser campeão mundial esse ano. Não tenha dúvida. A acompanhar nesse final de semana, Barcelona imperdível. Saindo da Fórmula 1, vamos para as terras sul-americanas, na Argentina, termas de Rio Hondo. Temos TCR South America, com corrida 1 às 9h40 da manhã, no domingo, e a corrida 2 às 20h para 1 da tarde, também neste próximo domingo. Vamos sair da Argentina e rapidamente voltamos a Detroit. Nesse final de semana temos também Indy Next, com Caio Collet e a nossa torcida, e também a Fórmula Indy. Com a Next, com largada às 2h30 da tarde e às 4h30 da tarde, o Grande Prêmio de Detroit da Fórmula Indy. ESPN, TV Cultura e os canais do YouTube são as nossas referências para acompanhar esse final de semana de altíssima velocidade em Detroit. Saindo de Detroit, vamos para Nashville. Nesse final de semana, as guitarras e o rock vai tocar pesado na NASCAR norte-americana. Na Truck Series, corrida na sexta-feira, às 9 da noite. Já no sábado é a vez da Xfinity Series, às 8h30 da noite. E no domingo, às 8 da noite, é a vez da Cup Series, a acompanhar pelos canais no YouTube. Toda a emoção em Nashville, da NASCAR norte-americana. Vamos sair aqui da NASCAR nos Estados Unidos e vamos voltar para Interlagos. Interlagos que reserva na próxima terça-feira um evento muito especial que a gente trata com muito carinho, porque aqui da nossa região, né, o Edson Barbosa, que é um dos grandes instrutores do motociclismo nacional com a sua escola de pilotagem, tem mais uma clínica de pilotagem com escolas de piloto na próxima terça-feira, no dia 3, em Interlagos. Então, para você que quer aprender mais a pilotar nas pistas, não é nas ruas nem nas estradas, são nas pistas que a gente acelera, né, Milton? Claro. É ali que tem toda a estrutura, é ali que tem toda a técnica. É uma oportunidade de você aprender a fazer o seu track day com a sua moto e também aprender técnicas de pilotagem para que você possa sentir mais seguro e curtir mais a sua vida. E nós temos um convite muito especial que vem Edson Barbosa falar para você, hein? Ocnicom aqui com o Edson, que dispensa apresentações aqui no Mundo da Velocidade. Conta pra gente, Edson, tem coisa bacana chegando aí nessa próxima semana, hein? Sim, vamos ter agora, na próxima semana, terça-feira, curso e track day da LB aqui no Autódromo de Interlagos. Pessoal, dá um pulinho, quem quiser conhecer, quem quiser participar, inscrições estão abertas, vocês vão gostar. Para quem gosta de alta velocidade, aqui é o lugar, né? Aqui é um lugar, perfeito. Não tenha dúvida, e a gente está vendo aqui, movimentação aqui para ser piloto nas pistas, estamos acompanhando aqui a etapa da moto velocidade. Tem que começar pela escola, tem que começar com o aprendizado para fazer da forma correta, né, Edson? Exatamente, tem que começar pelo básico. Pessoal que anda nas estradas, primeiro, vem para cá, faz um curso, treina nos track days, e entra no sangue, vocês vão querer mais parar. É isso aí, terça-feira, o programa Ocnicom vai acompanhar aqui com o Edson esse dia especial em Interlagos. Ocnicom aqui com o piloto Portuga, que esse é o cara, acelera muito. Mas, Portuga, a gente está acompanhando todo um trabalho desenvolvido pelo Edson em termos de preparação de jovens talentos, e você é um deles. Conta pra gente como é essa tua relação com o Edson, quão importante foi para o aprimoramento da tua pilotagem, participar dos track days e da escola que o Edson tem aí voltado para os pilotos de alta performance. Desde quando do início, né, eu comecei em 2015 com o Edson, na LB Escola de Pilotos, e vemos esse trabalho, né, foi um processo. Algumas renúncias, aí um processo de aprimoramento também do esporte, entender o que é esporte, que a gente vem da cultura de moto, né, é só pegar para acelerar na rua, entender o que ela pode proporcionar. Hoje eu entendo o que ela pode proporcionar, né, mesmo num campeonato de alto rendimento, a gente foi aprendendo, mas começou tudo lá atrás, em 2015, né,
com o Edson, a LB, Escola de Pilotos, onde a gente veio se aperfeiçoando e hoje estamos aí. E dia 3 também tem um evento aqui, que nós vamos estar aí com a escola aí, vamos estar pondo para acelerar e entender o que ela pode proporcionar e o que ela pode oferecer, né? Às vezes nós temos um entendimento do que ela pode só na rua, mas não. Um alto rendimento, uma pista, você que quer entender, que quer aprender, vem aqui dia 3 que vai ser uma experiência inesquecível. Isso daqui é para poucos. É isso aí, Portugal. Valeu. Boa prova para você. Sucesso na sua carreira. E é isso, gente. Aproveitar a velocidade como tem que ser, aprendendo a técnica de pilotagem, curtindo Interlagos. Milton, final de semana aí... Se aprende a técnica de pilotagem e aprende a pilotar com mais segurança nas ruas. Não tem Você aprende a respeitar as outras pessoas, outros carros, caminhões e tudo mais, e você se garante mais na rua quando você aprende a correr. Não tenha dúvida, e lembrando que o lugar de correr é dentro do autódromo, não são nas ruas nem das estradas, então fica aí mais uma vez o convite para o próximo dia 3 em Interlagos. Milton, muito obrigado por essa nossa longa jornada, que não foi fácil, foram corridas emocionantes nesse final de semana e muita coisa bacana também, já nos reserva para esse próximo final de semana em velocidade, então. O ano tá pauleira, né? Tem bastante coisa mesmo. E mais uma vez, Alexandre, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui. Convite que ele não sabe, mas é permanente, viu, gente? Milton Alves faz parte da nossa tripulação, que é essa experiência de um jornalista consagrado, junto aqui com a equipe Ocnicom, levando para você o melhor do mundo da velocidade. Nos vemos na próxima terça-feira. Não deixe de compartilhar com os amigos, deixar aquele joinha pra gente. Para você que é fora de Santos, curta lá a nossa página dentro do YouTube, dê o nosso joinha, compartilhe com os amigos e nos vemos, encontro marcado, na próxima terça-feira, às 8 da noite. Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui.